Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e a nossa aula de hoje vai ser sobre maneirismo, né? Para entender, eu vou fazer uma comparação bem grosseira para a gente entender onde é que o maneirismo, que muitas vezes é colocado assim de lado. Vamos falar sobre maneirismo. Falou, meia hora de aula, acabou. É mais ou menos isso. Vamos supor que nós temos três turmas do ensino médio, três séries do ensino médio: primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu vou comparar o primeiro ano ao Renascimento e o terceiro ao Barroco, que a gente ainda vai falar. Essa fase intermediária, que muitos autores chamam de transição, seria o maneirismo. Então, o segundo ano do ensino médio seria a fase que tem características do Renascimento que vão dar origem às características do Barroco. Então, a fase intermediária, que parece muito renascentista e que já tem uma carga dramática, uma quebra de regras do Barroco. Só deixar claro que nós já falamos de Renascimento, nós temos duas partes de aula de Renascimento na plataforma Gonçalves Dias, pesquisa no YouTube, vale muito a pena. Paralelo ao Renascimento em Roma, um período curto de 1520 até meados de 1610, se acontece um grupo de artistas que começa a quebrar com as regras técnicas e específicas estabelecidas para o Renascimento. Esse período seria o maneirismo. Professor, o que seria isso? A palavra maniera significa uma maneira ou uma maneira diferente de você fazer, né? Chegou um momento onde aquilo ali era muito certinho, muito quadrado, muito reto e já não cabia mais. E essa evidente tendência ao exagero que vai acontecer no estilo barroco, já estou adiantando aqui, é o que a gente chama de maneirismo. Extrapolar rígidas linhas dos cânones clássicos, ou seja, você não pode fazer isso, aí maneirismo, eu vou fazer só um pouquinho, você não pode pintar para cá, eu vou pintar só um pouquinho, você não pode pintar para cima, não, deixa eu ajeitar aqui, você tem que manter reto, não, bota ele um pouco torto, então eu vou mudando suavemente, gradativamente, até chegar no exagero do século XVII, que é o Barroco. Uma transição entre o Renascimento e o Barroco, um estilo propriamente dito, né? Tem gente que acha injusto dizer que é uma transição e tem gente que diz que o maneirismo é uma forma específica. Bom, a obra em questão chama-se O Juízo Final. Eu até brinquei aqui no estúdio. Se você olhar com calma, né, você vai ver um olho, um nariz estilizado e um crânio. Bom, isso aqui é a visão de Michelangelo, né, que nós já falamos dele, que tem uma série de estruturas pré-estabelecidas do Juízo Final, que é um mural gigantesco na Capela Sistina, que tem 13 metros de altura, quase 14, 12 metros de largura, né, que fala sobre a segunda vida de Cristo e o Juízo Final. Quem vai para o inferno, quem é julgado, quem está pedindo perdão e quem vai para o céu. O juízo final é a visão dele e é extremamente dramática, principalmente quando os corpos começam a se contorcer em dor, quando começam a pensar que eles vão para o inferno, a história da redenção, do pecado, da redimissão, entre outras coisas. Pronto, eu acabei de colocar um efeito dramático, um efeito emocional. A obra de Michelangelo é renascentista, mas como ela começa a quebrar com os padrões, tem muita gente que diz que a obra do Juízo Final é a prévia do maneirismo, que vai ser a prévia do barroco, certo? Os artistas vão buscar inspiração no espírito religioso, que era reinante na Europa, mas também com uma característica que é comum naquele período: o que a igreja permite que eu faça e o que eu quero fazer que não bate com os interesses da igreja. Aí eu começo a ter um embate nessa dualidade que existe, inclusive que estamos passando hoje. Desolação e incerteza. Os grandes impérios se formam. Então, o aspecto social, o aspecto político, as mudanças políticas, elas interferem diretamente na arte e na forma como as pessoas veem a coisa. O homem já não é a principal e única medida do universo. Lembram do Renascimento, antropocentrismo, o homem como medida. Não, não é bem assim. A gente começa a pensar que existem outras coisas tão importantes e eu começo a avaliar filosoficamente que há um modelo diferente também que eu posso seguir. Os pintores, arquitetos, escultores são impelidos a deixar Roma e buscar novos caminhos, né? O divino que não era o convencional, a queda de Lúcifer, a imagem fala por si só, né? E aí eu não entendo muito bem dessa parte bíblica, mas a imagem ela fala mais do que mil palavras. E todo pecado vai ser extirpado do céu e por aí vai. E vai todo mundo junto no pacote. Arte de labirintos, espirais e proporções estranhas. Tecnicamente falando, como o maneirismo desenvolveu, né? Bom, na Mona Lisa, por exemplo, ela tem esse formato, né? Uma composição piramidal, vértice, vértice, vértice. Se a Mona Lisa fosse pintada do maneirismo, ela já ia ser pintada assim, olhando assim. Vocês estão entendendo? Essas mudanças físicas, geométricas, espaciais, que a gente não percebe, mas um artista tem noção do que está fazendo, é uma quebra de regras.
Protesto contra o que era sentido como racionalismo estéril, sem qualquer tipo de emoção, conservador e extremamente clássico para aquele período. Eles dobram, eles racham, eles rompem com a mentalidade das regras. Essa quebra de regras é a característica mais impressionante. Talvez tenham sido os primeiros artistas, abre aspas, modernos do século XVI e XVII em particular. Inadequações anatômicas, mudanças do ponto de perspectiva, excesso de sinuosidade. Explicar para você. Aliás, vou mostrar. Eu vou deixar aqui um dos pintores maneiristas mais interessantes, né? Arquimboldo, Giuseppe Arquimboldo. Vocês estão vendo a bacia com os legumes? Invertam a bacia, vocês vão ver um rosto. Olho, nariz, bochecha e boca. Doideira. Chegamos nele. Não é todo mundo que gosta da obra dele, não. Sofisticação. Estilização exagerada. Contraste, luz e sombra, cores, alongamento e distorção. Distorção. Pronto, eu acabei de colocar. Como é que alguém vai pintar uma tigela com legumes e coloca um rosto se você virar o quadro de cabeça para baixo? Na época, século XVII, alguém deve ter dito com certeza que ele estava com capeta junto. Vocês estão entendendo como é que é? Ele sai da zona de conforto e ousa num estilo que coloca todo mundo num patamar. Imagine se você tem uma opção de gente conservadora que não está preparada para o novo. A pessoa chega com uma coisa nova ao extremo, tu já sabe que vai dar confusão. É pedir para dar confusão. A fonte de Netuno e o rapto das Sabinas do Giambolona, né, um escultor maneirista. Professor, o que tem de maneirismo nessa obra? Se a obra fosse renascentista, ele ia ser mais reto, ou então somente assim. Eu vou distorcer o corpo, eu vou mudar o corpo inteiro. Na hora que eu faço isso aqui, ó, vocês podem prestar atenção que é como se eu pegasse as pessoas e fizesse assim, ó, torcesse como se fosse uma toalha. Nenhuma delas é reta completamente. É vocês tirando foto para o Instagram. A pintura, muitas figuras na obra, uma multidão às vezes em espaços reduzidos, os corpos mais alongados, mais fortes, extremamente sensuais, rostos melancólicos e misteriosos, e você percebe esse efeito emocional tanto na figura quanto no fundo, é muito dramático, muito exagerado. Temas individuais, dinâmicos, complexos, de maior emoção, elegância, poder e tensão. Bom, a alegoria da sabedoria da vida e a visão do Paolo Veronese. Eu vou começar pela visão. Olha este olhar triste e melancólico. Não paguei minhas contas desse mês. Os boletos estão todos atrasados. Daria um ótimo meme. Né? Eu esperando a aula do professor Dominici. Não, não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Ou eu acho melhor não fazer meme nesse aqui, não. Né? Porque, né? Enfim. Vai dar muito o que falar e a gente está sendo gravado. De qualquer forma, na hora que eu brinco com os dos quadros, e vocês têm uma liberdade muito grande, dá até para fazer memes aqui, podem pesquisar do Veronese, né? Você presta atenção que os rostos, as formas como os corpos estão colocados, dão liberdade para que você pense, inclusive nos próprios memes. Significa dizer que é diferente do Renascimento, onde a Mona Lisa não expressa nada naquele rosto. Será que ela está zangada? Será que ela está triste? Né? E aí a gente começa a falar dos artistas mais importantes do maneirismo. Eu selecionei um grupo aqui, tentei colocar o máximo possível. O Giacomo Pontormo e o Rosso Fiorentino. O primeiro, italiano, aliás, ambos italianos, o primeiro fizeram de tudo. Né? Decorador, pintor, escultor, vamos se vira, senão a gente não consegue dinheiro. E eles tinham que sobreviver. O problema do Pontormo? Neurótico, inquieto, uma pessoa difícil de trabalhar, mas extremamente feliz nessas obras exageradamente dramáticas. O Fiorentino, mais calmo, combinou o trabalho do Michelangelo com o trabalho do que ele começou a desenvolver nesse período. Na prática, o Pontormo, os rostos são muito para frente, a visão é muito marcada. Então é como se você estivesse gravando alguém diz assim, não olha para a câmera. A pessoa faz assim, ó. É a obra dele. E os olhos são muito marcados, exageradamente marcados, para ter a tua atenção. Na hora que você olha, minha imagem vai direto na véia que está no meio. Senhora, vire para o lado. A parte mais importante são as duas, né, da visitação, mas ela faz questão de chamar a atenção e ela chama a atenção. Então, o artista fez a mesma coisa com as duas. Né? Tem hora que você foca nas duas, tem hora que você foca nas da frente. A Pietà do Fiorentino, gente, é dramático. Olha o Cristo sendo retirado da cruz, olha o rosto, a tristeza, a dor, a angústia, o próprio formato do corpo é diferente do Renascimento, é mais pesado, é mais denso, o fundo é mais dramático. Tintoretto. Esse aqui a gente precisa de um trabalho mais específico. Professor, já ouvi falar nesse nome.
O nome é Jacopo Robusti. Tintoretto é um apelido. Por quê? Porque o pai dele era tintureiro e alguém dizia: olha o filho do tintureiro. Tintureiro é a pessoa que lava roupas, o lavador oficial da cidade. Né? Olha o filho do tintureiro. Ei, e pintava roupas também, por isso chamava Tintoretto. E aí ele ganhou o apelido de Tintoretto, ou seria o filho da redução, né? de pintor para eto. Enfim. Responsável sentia a emoção e o drama intenso dos eventos. Tudo era muito dramático na obra dele, tudo era muito exagerado. E aí, nem todo mundo gostava desse exagero, mas ele já apontava para o que vinha a ser o barroco que vem aqui, é muito mais exagerado. Carga energética, personagens intensos e uma força sobrenatural muito grande. Autenticidade, valor, professor, menos fala e mais imagem. Pronto. As mulheres de Tintoretto são muito voluptuosas, né? Nada de mulher magrinha. A mulher tinha que ter volume na obra dele e elas são literalmente brilhantes. Olha só, a cor da pele diferente. Então, ela é mais importante, o bebê é o segundo mais importante e o homem é o terceiro. Como é que eu sei disso? Ela mais clara, ele médio e ele em terceiro plano. Né? E todo mundo não está reto, é todo mundo na diagonal, todo mundo é meio torto. Essa é a ideia. Isso não era tão legal para algumas pessoas na época que eram mais retinhos, mais certinhos, assim por diante. A última ceia de Tintoretto, né? A imagem fala por si só. Professor, não devia ser uma coisa mais angelical, mais leve? Pois é, né? A visão dele é diferente. A própria iluminação, né? Um aluno meu pergunta, professor, não parece nada angelical, nada sacro, parece uma coisa meio pesada. Pois é, esse era o objetivo. Parmigianino e o Benvenuto Cellini. O Parmigianino também é um apelido porque ele nasceu na cidade de Parma e aí a pessoa que veio da cidade de Parma ele é parmigianino. Né? Giordano Francesco Maria Mazzola, ou Parmigianino como apelido que ficou mais fácil. A arte transmite sensações estranhas e excitantes, e ele trabalhava muito com essa questão da sensualidade suave nas obras. O Cellini, ele foi escultor e ourives, e eles trabalharam dessa maneira, né? A obra do Parmigianino, a Madonna, ou Mamãe segurando o bebê no colo, e ela devia não ter essa cara meio de, opa, tô aqui, vamos lá, tô na pista. Tá meio estranho isso aqui. Mas era implícito, e aí quando você começa a analisar, a professora tá com uma cara meio, vamos lá, é agora. Mais ou menos isso por quê? Porque o artista faz isso implicitamente. A gente estava comentando sobre essa obra do Cellini, né? Perseu segurando a cabeça de Medusa. Quem conhece a história de Medusa, pesquisem. Ela é uma figura extremamente injustiçada, né? Pagou por uma coisa que nem ela tinha culpa e tem uma artista contemporânea que fez o inverso. Medusa segurando a cabeça de Perseu, porque ela não devia ter sofrido o castigo que sofreu. Pesquisem e vocês vão entender o que eu estou falando. Esse aqui também é do Bellini, né, do Cellini, que é um saleiro, por incrível que pareça, feito de ouro cinzelado com esmalte e bronze. E é uma peça extremamente fantástica. E El Greco, né, que é justamente uma das figuras mais emblemáticas. El Greco, deixa eu achar o nome dele aqui, não tá, vamos lá. Domênicos Tocopoulos, ele era grego, né, estudou na Espanha, aprendeu com os italianos e as obras dele são muito alongadas. O Cristo é muito esticado, as cores são muito fortes, mas ao mesmo tempo é tudo muito sombrio, tudo muito pesado. Por incrível que pareça, isso aqui é um enterro onde Cristo está lá em cima. Professor, isso aqui não é uma cena de filme de terror? Né? Eu sempre brinco que as figuras de El Greco dariam perfeitamente para fazer um filme de vampiros de boa, porque é tudo muito pálido, tudo muito sórdido, mas ao mesmo tempo é muito colorido. O Cristo sendo tirado da cruz e ao mesmo tempo todo mundo ao redor. É angustiante, é forte, é pesado, é maneirista. Já falei dele aqui para vocês, né? O Arquimboldo ele quebra com os paradigmas quando ele começa a representar as figuras de rostos humanos com flores, com frutas, com legumes, com animais, até com pessoas. Algumas obras do Arquimboldo são incômodas porque elas te trazem mal-estar. Se hoje, 2022, algumas causas assim, e eu já fiz a experiência em sala, alguns alunos falam, professor, tira isso daí. Imagine isto no século 17. Tá com capeta. Era a única coisa que o pessoal dizia. Teve até momentos da carreira dele onde ele foi expulso de alguns lugares por causa dos próprios quadros. Aqui é a primavera e o outono e o inverno, né, de Arquimboldo. E são flores na primavera. No inverno, as árvores estão mais secas, né, perdão, e mais pesadas. E ele transforma isso em rostos. Né, e aí a coisa vai criando uma polêmica enorme. Bárbara Long, bom, é uma das poucas artistas mulheres que
teve a liberdade, abre aspas, de pintar naquela época. E o interessante sobre isso é que as figuras delas são mais angelicais. Gente, uma mulher pintar ainda hoje em dia é um negócio complicado. Uma mulher pintar no século XVI e ter a obra ainda vendida no século XVI é quase impensável. O interessante de você pensar sobre a obra da Barbara Long é justamente que ela brinca muito com essa questão das Madonas que vêm da obra de Rafael, do Renascimento, né? Mulheres mães, angelicais, mas ao mesmo tempo com um ar muito melancólico. Você percebe no rosto dessas mulheres uma tristeza de não poder falar nem o que elas sentem, apesar de serem, né, muito bonitas as obras. A arquitetura maneirista. Bom, no que trata de arquitetura maneirista, você tem um negócio interessante, né? Ela começa a quebrar com as regras técnicas do Renascimento que vão ser dar liberdade para a arquitetura barroca. Ela é um intermédio. Ela tem um exagero maior do que o Renascimento. Como é que eu sei que é exagero? Gente, olha a quantidade de detalhes. Parece que eu voltei para a Idade Média. Só que um pouco mais limpa. A arquitetura gótica tinha muito disso, do exagero. O Renascimento, apesar de parecer muito exagerado, ele é mais limpo em alguns detalhes. Aqui não, aqui o pessoal não está muito. Que é o caso da Biblioteca Marciana do Jacopo Sassovini, né, que era escultor e arquiteto, e ele troca o nome justamente por causa do mestre dele. Agora, é muito interessante, chama atenção. Isso aqui são balaústres, essas peças aqui, muitas estátuas. Ele é a prévia do que vai ser o exagero da arquitetura barroca. O Palácio Chiericati, né, do Andrea Palladio. O Andrea Palladio é um escultor e arquiteto renascentista. Mas assim como outros artistas do Renascimento, ele começa a extrapolar esses limites do que vão ser, por exemplo, as regras estabelecidas. Então, quando ele extrapola esses limites, ele trabalha com isso, uma liberdade maior de fazer. A arquitetura tinha regras? Tinha. Só para que a gente entenda, vamos voltar no Renascimento. Como fazer um prédio renascentista? Pega as características gregas, pega as características romanas, jogue no liquidificador, tempere com a razão e o antropocentrismo do Renascimento, bate tudinho, você tem um prédio renascentista. Como é que eu quebro as regras dessa estrutura? Eu começo a tirar tudo aquilo que eu aprendi no estilo anterior. Ou seja, eu começo a colocar uma varanda aqui, eu começo a colocar menos colunas, uma a mais, eu quebro com, ao invés de colocar estátuas iguais, simetria vai por água abaixo, entendeu? Então, essas regrinhas, a pessoa diz assim, eu gostei, mas tem uma coisa diferente. Esse alguma coisa diferente é o maneirismo. Bartolomeu Amanati e o Giorgio Vasari, dois arquitetos muito conhecidos daquele período. O interessante da obra é que o Amanati ele trabalhou com o conceito de uma cidade ideal, inclusive um projeto de urbanização, coisa que a maioria das cidades, dos bairros, inclusive daqui de São Luís do Maranhão, deviam ter. O que é urbanização? Eu vou fazer uma rua, eu não vou pensar na rua agora, eu vou fazer na rua pensando o que vai acontecer com ela no futuro. Isso já acontece no maneirismo. Fazer uma rua larga, porque esta rua pode vir a ser dividida em duas, pode ter um trânsito maior. Eu não sei o que vai acontecer com essa rua. Vai fazer uma rua que não cabe mais um carro, uma bicicleta. Já sabe que ali vai ter um problema sério. Acontece muito em bairros menores, onde as ruas são feitas só para que as pessoas passem. Esquecem do sistema de calçadas, esquece o sistema de transporte, não consegue se imaginar o que vai acontecer com essa rua no futuro. Isso já está na obra dele. O Vasari, ele trabalha com afrescos e pinturas associados diretamente à escultura. Tanto é que ele vai buscar na obra do Michelangelo, né, a inspiração para fazer isso. Na prática, a Leda com o cisne do Bartolomeu Amanante, né, que também era escultor. E aí alguém pergunta, professor, o que é que tem de tão interessante nessa obra? Gente, primeiro, isso aqui é mármore, é uma pedra. Né? Segundo, o toque, inclusive, do mármore é um negócio interessante, por quê? Porque você tem a impressão, né, que ao mesmo tempo é frio, mas quando você olha parece que a carne está viva. As sensações que a pedra e o que o escultor permitem são grandes. Mas por que, que ela não é renascentista? A forma física como a figura está estabelecida. O corpo lembra muito o corpo da mulher grega, mas a composição da obra com o cisne, né, tocando nos lábios dela e as dobras de roupa já não são as mesmas do Renascimento. Afresco das paredes do teto do palácio de Giorgio Vasari. O que é um afresco? Para quem não lembra, uma pintura que é feita em uma parede úmida. Geralmente se colocava gesso, espalhava gesso por toda a obra, e aí antes do gesso secar, eu já estava desenhando e pintando. Eu não posso colocar o gesso todo de uma vez, então eu coloco um pedaço de gesso, desenho e pinto. À medida que o gesso vai secando, ele vai absorvendo a tinta. Então, se eu passar a mão aqui, que não pode passar, óbvio, né? Pode ser
que ele vá acumulando bactérias. O gesso úmido, quando seca, dá a impressão de que esse gesso já era colorido. Então, essa técnica era muito utilizada pelo Vasari e ele utilizou isso em paredes de igrejas, entre outras coisas, né? E aí eu vou só colocar para vocês que vou deixar para finalizar que o Renascimento e o Maneirismo eles são sequência, né? O Maneirismo tem características do Renascimento que vão servir de base para o Barroco e a gente vai falar do Barroco na próxima aula. Professor Marco Dominici, um abraço, fui.